Ô, salve, minha gente! Estamos aqui mais uma vez contando histórias do povo dessa vida. E hoje nós vamos contar a história da Jaqueline. E o assunto vão ser os idiomas que a gente vai tendo que conviver e como é que famílias fazem quando você se muda da sua terra natal, onde você já está acostumada com um determinado idioma, e você se muda para um país que, nossa senhora, não tem nada a ver com o teu idioma, e o que que você faz? E tem criança, não tem, a criança fala o idioma novo, o idioma antigo, o que que você faz dentro de casa versus o que você fala na rua, enfim. Na realidade, eu acho que não existe uma receita pronta. Assim, tem que ser assim, senão vai dar errado. Eu acho que não existe isso. O que existe é cada família ter uma relação com esse segundo, terceiro idioma que seja satisfatória para a família, que vai ajudar a família. Então, vamos ouvir a história da Jaqueline. Jaqueline é casada, tinha duas crianças, ou melhor, continua tendo duas crianças, e quando a mais nova tinha 6 meses, eles fazem as malas, saindo de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, e vão literalmente para o outro lado do globo. Eles vão para o Japão. Caramba! Vamos lá, Jaqueline, querida, obrigada de estar aqui contando sua história. Olá, oi, Olá. pessoal. Então vamos lá, É um querida. prazer estar aqui, Querida, prazer é ter você, porque compartilhando um pouquinho. isso, compartilhando, exatamente. A gente não tem essas histórias extremistas toda hora, né? Vamos lá. Conte pra gente. Então, tá. Então, quando meu marido recebeu essa proposta, né, da gente poder ir para o Japão, na verdade, a Larissa, ela ainda não tinha nascido. Eu tenho duas meninas, como a Odila disse. A Larissa é a mais nova, hoje ela tá com 5 anos, e a Maria é a mais velha, ela tá hoje com 9 anos. E Bilu. aí, então eu estava grávida ainda no finalzinho da gestação, tipo, naquele final de 36 semanas, aí marido recebe essa proposta, e aí, vamos no voo. Eu falei, nossa, eu não consigo pensar nisso agora, calma. E aí, Larissa nasceu, e ele lá na negociação e tal, e aí, Jaque, vamos ou não vamos? Falei, meu Deus. Mas era uma proposta muito interessante, principalmente, assim, profissionalmente para ele. Tá bom. E uma experiência super legal para a família, Sem dúvida. né? Morar, ter outra experiência, outra cultura. Assim, nunca pensei em morar em Japão. Geralmente, assim, muita gente sonha em conhecer Japão. É um sonho super válido. O Japão é um país incrível, mas eu não tinha esse desejo de morar Eu saí fora do Brasil para começar a história. Sou mineira do interior, achava São Paulo super big city para mim. E aí, enfim, e acabou que meu marido foi na frente para ele já, assim, como a gente, né, Vai tava abrir com o caminho, bebezinha, né? exatamente. Quando eu fui, ele foi, Felipe foi em agosto, Larissa tinha um mês, Nossa eu fiquei no Senhora. Brasil, porque por conta de eu achava que era muito nova, eu não falava, não, Claro. calma, né? Eu preciso de ter suporte no comecinho e tal. Isso. Enfim, ele foi e também era outro país, outra cultura, o que ia acontecer com a Maria Clara. Eu precisava de trabalhar, né? Eu acho assim que não era justo tirar ela do nada e levar ela para outro país, assim. Eu tinha que ir preparando ela, conversando com ela e tal, que eu acho, né, que as coisas têm que ser aos poucos. Enfim, Exatamente. Felipe, né? Felipe foi primeiro, aí ele foi lá encontrando um apartamento pra gente e tal. Escola, porque o trabalho dele pagava escola internacional. Então, Maria estudou numa escola que falava inglês. Olha aí, então só um minutinho, Jaqueline. Então vejam Uhum. vocês aí assistindo a gente. Maria estava só com português, português, português na Isso, família só dela. Aí português. pega um Uhum. voo de quase 24 horas e começa uma escola já em inglês. Agora Sim, deixa a sim, cabecinha da criança. Então na sim, escola ela falava inglês. Quando ela sim, ligava a televisão, quando ela ligava o rádio, quando ela sim. via as placas na rua, já era um terceiro idioma, Japonês. o japonês. E Sim, aí? sim. E praticamente todas as crianças da salinha dela eram japoneses. Então, as crianças entre si falavam japonês. Apesar da escola incentivar eles, não, vamos falar inglês, tal, porque o objetivo, né, da escola, os pais japoneses colocavam as crianças na escola internacional para eles aprenderem o Para inglês. justamente Então, aprender. sim, então era bem forte. Só que quanto mais novinho, mais difícil você conseguir fazer isso realmente acontecer. Então, à medida que ela foi crescendo e as crianças da salinha dela crescendo também, eles realmente priorizavam mais o inglês. Mas na hora, quando ela entrou com 4 aninhos, as crianças falavam muito japonês entre elas e ela não estava entendendo nem o que a professora falava, porque, por mais que eu fiquei 6 meses no Brasil e eu tentei ajudá-la
a entrar mais em contato com o inglês. Ela estava numa escolinha que tinha proposta de ser bilíngue, mas estava bem começando ainda. Então, assim, ela via musiquinha e tal, mas não era uma Não imersão tinha no aquela inglês. intimidade de Não, poder. Vamos brincar de Barbie hoje, agora, amanhã, às sim, 7 horas? não, Não não. tinha. Então, assim, foi algo muito assim que me preocupou um pouco, como que seria tudo isso, né? Como que ela encararia tudo isso. E apesar de conversar com bastante brasileiros que tinham ido para o Japão, com filhos em escolas internacionais, eles me diziam, Jaque, fica tranquila, porque criança pega tudo rápido, é muito Absorve, né? tranquilo, você não vai ficar preocupada, mas mãe é mãe, né, gente? Mãe é Nosso coração não fica em sempre, paz sempre. até as coisas desembolar. Então, no Brasil, eu matriculei Maria numa escolinha em inglês, Ah, contrária à escola, acho boa. que 3 vezes na semana, não lembro exatamente. Então ela ia, ficava lá umas 2 horinhas, que era brincadeira, musiquinha e tal, para ela, o cérebro dela já ir trabalhando o contato com a língua. Então, só um minutinho, Jaqueline. Vejam bem, foi um planejamento, não Sim, foi nada na porra louca. Ela sim, não, vem, eu vou para o Japão, minhas filhas vão estudar numa escola em inglês, então sim, deixa eu já começar a ir quebrando o gelo. sim, Tudo bem, ela não vai chegar falante, mas ela vai sim, chegar já com sim. a pulguinha Com- atrás da orelha já entrosadinha Uhum, com o idioma. Muito bem. isso E aí, mesmo. E aí, então, chegou janeiro de 2019, mudamos, né, todo mundo, eu e as meninas. Então, chegamos lá e tal, país super diferente. O desafio, assim, eu entender as coisas do supermercado, porque era tudo japonês, não dava nem para ler nada. E assim, então, comprei muitas coisas erradas. olha aí, olha aí. Então, assim, mas é outra parte do vídeo, porque a gente dá para falar também Acabei sobre de os outra perrengues que a adaptação. gente Beleza. passa. Mas, enfim, então já cheguei, né? Já sabia onde que Maria ia estudar, a escolinha, conversei com pessoas que tinham filhos lá também, porque assim, quando meu marido foi, a empresa que estava contratando, Sim. contratou, estava contratando vários outros brasileiros. Ah, que bom. Então foi muita gente junto com a gente, sabe? Ah, que bom. Sim. Então a gente meio que até formou uma família de brasileiros lá, as pessoas super se ajudavam, foi uma experiência muito positiva. Ah, É, maravilha. então, assim, foi legal. A gente tinha suporte o dos amigos, né? Não era família, mas eram Ah, não, amigos que mas vira acabou que. família, né? Sim, Vira família. exatamente, vira família. Então, a Mari estava numa escolinha que tinha brasileiro, mas não era da sala dela, era de outra sala. Tá Então, bom. isso também me tranquilizou, porque num desespero, Não, teria isso. alguém que ela Fala minha falaria o língua que me português. entende. Sim. Então, isso também contou para mim. E aí, beleza, ela começou. E aí, eu lembro que nas primeiras anotações da professora, ela falava assim: ai, a Maria, ela tá começando a entender e tal, mas ela ainda não fala. Ela responde em português, apesar de eu não entender o que ela tá falando, mas ela tá entendendo o que eu estou perguntando a ela, porque ela responde algo. Ai, bonitinho! Sim, foi muito fofo, assim, esse começar. E aí e assim, e desde o Brasil também eu priorizava colocar desenhos, algumas coisas na televisão em inglês É, também, né? Pra inglês, já ir acomodando a cabecinha dela. E boa. aí, beleza. Então, começou e tal, e realmente foi como as pessoas me disseram, sem dificuldade, a língua Isso. foi Como é que entrando na estava a cabecinha Maria em dela. casa? Estava aos Sim, prantos, estava feliz, alegrinha? não. Alegre, não tive problema assim para ela adaptar na escola, Ótima notícia. gostou, sabe? Os amiguinhos super assim carinhosinhos com ela, os professores também bem afetivos, sabe? Uma escolinha bem tranquila. Que é engraçado quando as pessoas falam, ah, sai do Brasil, as escolas já são mais frias, não tem tanto Mas foi contato em assim casa, né? afetivo. Não foi o caso, não. Maravilha. Claro que não é aquela afetividade, mas Sim, sim, mas também não é existia. isso, né? Sim, Um existia. iceberg Não, de não, 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 não. Então, foi bacana. Então, ela super gostou, super se envolveu e tal. E aí, ela foi evoluindo, foi melhorando o inglês, foi começando a falar. Aí, e dentro de casa, a gente sempre falava português. pronto. Até porque eu não fui para fora do Brasil fluente em inglês. Eu estou adquirindo minha fluência agora. Até Agora, porque então eu também não estou dava para ficar Sim, conversando com a filha em inglês, não, né? não, porque eu não consegui, assim, desenrolar uma conversa e tal. Não, é. Eu me mudei com o meu inglês bem básico, assim, me comunicava muito solto, com palavras soltas e tal. E no Japão também, é, as pessoas japonesas não falam muito inglês, sabe? Eles falam bem Falar o nisso, japonês mesmo. cara, gozado mesmo, né? Sim, então, eu não tinha oportunidade de praticar inglês também, né? Só se eu fizesse uma aula particular em inglês, que foi o que eu Ah, fiz, tá. quando eu percebi que eu ia para outro lugar, que eu não ficaria no Japão. Porque a empresa que contratou os brasileiros, ela não deu conta de ir para frente o projeto. Então, eles acabaram com o projeto de construir o avião. Era a Mitsubishi, ela estava com o Tá bom. propósito de fazer um avião e tal, e aí não deu certo.
E aí, e a empresa, né, ela super, assim, preocupada também com as pessoas que trabalham lá, não falou, ó, gente, acabou, todo mundo vai embora amanhã e tal. Não, eles deram tempo para você Beleza. conseguir, né, pra se realocar Para aí no se mercado. relocar no mundo Foi bacana. afora. Isso. E aí, isso também foi no meio da pandemia, entrou a pandemia nessa confusão toda aí. Então foi até bom Nossa. pra gente ficar no Japão, porque o Japão, a gente passou a pandemia bem assim, né? Porque no Japão as Ah, coisas ficaram abertas que por legal. conta de outras questões, né? De questões de. Tá. Eles são um pessoal que usava sempre máscara antes da pandemia. Então, acho que não foi Mas foi tão mais fraca, complicado no a Japão a praga lá pandemia, foi não. mais fraca. Sim, e a escola tanto é que não parou. Maria continuou indo para a Ah, escola na época, sabe, com fazendo. máscara. Ela estava com Que beleza. máscara o tempo inteiro, mas ela não sofreu assim de ficar de quarentena muito tempo, né? Tipo, Trancada igual dentro de teve, acho casa, que você teve enlouquecida trancada com dentro de duas casa durante crianças. meses. Não tivemos Ai, isso, que graças a Deus. civilidade, que maravilha. Sim, foi muito positivo. Enfim, então Maria desenvolvendo na escolinha, tal, legal. E aí começou né, como estava indo mais brasileiros, acabou que entrou na sala de Maria brasileiros também, crianças que falavam português. Tá bom. No começo, eu achava ótimo. Só que o que aconteceu? Eu, eu percebi que o inglês da Maria não estava desenvolvendo tão bem quanto de crianças que estavam em salinhas que não tinham brasileiro, Ah, entendeu? tá bom. Porque ela priorizava falar português. Por Falar mais que a português. professora ficava em cima, né? A professora não fica Isso, no não tempo é inteiro. Se aula elas falam particular, baixinho, exato. Tem outros salas. não. O português flui ali. Então a gente começou a achar que, nossa, vamos falar mais com a professora para poder ficar em cima do grupinho de brasileiros, porque no final já tinha acho que umas 4 brasileirinhas na mesma sala. É uma facilidade Não deliciosa. era Ai, uma. não preciso pensar, é só abrir a Sim, boca, elas me sim, sim. entendem. Exato. Então, assim, então ela foi imersa no inglês de uma maneira muito tranquila, sabe? Muito suave, assim. Porque continuou falando português ali com as amiguinhas, e a gente conversou com o professor para tentar puxar, colocar elas em grupos separados. Mas isso também gerou, acho que, muito conforto para ela, sabe? Tipo assim, eu não tô sozinha. Não tenha dúvida, não sou ovelha negra, tem outras comigo aqui, Sim, não tenha dúvida, sim, isso é bem importante, não se sentir sozinha, né? sim, não tô sozinha, isso. Então, então, assim, e aí, né, a gente sempre falando português em casa, o meu marido às vezes tentava falar inglês com ela, pra ver se desembolava o inglês dela. E aí, a mais nova entrou na escola, a Tá. Larissa, porque a Larissa ela já tava com lá seus aninhos e pouco e tal. E era, né, também assim, nossa, era muito difícil ficar com duas crianças dentro de casa, né, tentando, né, brincar o tempo inteiro, porque a gente não coloca em tela também o tempo todo, então tem que se desdobrar e fazer acontecer. E aí, e assim, só que às vezes elas assim, eu sou uma mãe muito preocupada, né, com fazer o Bom, melhor, não pôr a tela o tá. tempo inteiro. Só que tem hora que também não tem como e vai Exatamente, ali, tem assiste um horas que pouquinho, tal. Acho que tudo tem que ser equilibrado, né? equilibrado, senão pira. Sim, sim. E aí, como a gente já tinha pretensão de colocar a Laricinha na escola, então acabou e a gente falava português em casa, aí começou a entrar um outro questionamento na minha cabeça. Larissa vai entrar numa escola internacional, ela sabe falar português, vai ter dificuldade lá nas coisas. E aí a gente começou, então desde quando a gente mudou lá para o Japão, a gente assistia os videozinhos de desenho, musiquinha em inglês, Perfeito. que foi muito positivo para a Larissa, porque Olha, ela não se gente, comunicava em inglês. super dica da Jaqueline. Olha aí, ó. Já põe os vídeos que a criança já conhece os personagens, porém Sim, o idioma em novo. inglês. Olha aí. Sim, eu acho que isso é muito válido, até para as crianças que moram no Brasil, né, é legal, porque o inglês é algo que a gente vai aprender na escola, vai E aprender mais vai velho. ligar Então é para legal, sempre. sim, colocar já o nosso cérebro em contato com essa língua, para não chegar mais velho e ter tanta dificuldade para aprender. Porque eu vejo o quanto é difícil, aprender. Não tenha É dúvida, muito o difícil. cérebro infantil está ali pronto para ser uma Sim, esponja. sim, sim. Então, aí Larissa começou na escola, né, no toddler lá, que eles falam, que é tipo pequenininho. E foi uma gracinha, assim, ela se entendia e tal. E só que assim, são as crianças, ela estava aprendendo a falar o português, assim como as crianças japonesinhas que estavam lá, estavam aprendendo a falar japonês. E aí, na idadezinha dela, não tinha como a professora falar, não fale japonês aqui. E a Larissa começou a aprender algumas palavrinhas em Ah, japonês. mentira! Ai, que gracinha! Sim, era muito fofo. E aí ela chegava em casa, dizia uma palavra e eu não estava entendendo o que ela estava Nada, dizendo, porque ela estava nada. lá tentando dizer o japonês. E a Maria, ela falava o inglês, mas ela fazia aulinha de japonês também, na escola Tá. dela. E aí a Maria entendia as palavras da Larissa e ela Colocava nas falava, irmãs. mamãe, é isso. Então, assim, foi um período muito engraçado, muito interessante, né? Porque Que passava as barato. A três línguas, pequenininha né, com a falava em gente. japonês, a mais velha entendia, traduzia para a mãe. Então, mas assim, a Sensacional. Maria nunca falou japonês, mas ela entendia um pouco de japonês.
Tá bom. E teve até Sensacional. um fato interessante, que quando a gente estava em casa, e aí bateu umas pessoas japonesas lá na nossa casa, tal, aí subiu, e eles começaram a falar em japonês com a gente, e eu e meu marido, a gente estava entendendo nada. E aí meu marido começou a pegar o Google Tradutor para tentar, porque os japoneses, eles não falam o inglês, mas eles são super solícitos, assim, sabe? Eles são Ah, pacientes, eles legal. querem se fazer entender, assim, tal. Legal. Eles são, então, assim, eles não se importam. Posso usar o Google Tradutor aqui para tentar entender o que você está me dizendo? Eles são abertos para isso. Boa. Mas a Maria, ela entendeu o que o moço estava dizendo. Ela falou assim: o moço, mãe, quer saber? O papai, no caso, né? O marido estava lá à frente da conversa. Ele quer saber se eu tô na escola. Ah, que Aí gênio. o meu marido, aí ele pegou o tradutor e ele falou, porque eles era como se fosse um pouco de senso, sabe? Porque como Ah, ele estava numa escola sim, internacional, tá bom. ela não estava matriculada na escolinha do bairro ali, da onde a gente estava morando, eles Entendi. estavam querendo saber aonde ela estava, Sim, entendeu? você estava em casa fazendo nada de Sim, televisão, exatamente. ou você estava aí. É, Ai, na que escola. bonitinha. Aí ela ficou de tradutora. Aí, mas foi rapidinho. Ela só pescou essa informação, falou, papai, e meu marido falou, ela tá na escola internacional. Eles falaram, obrigada, tal. E aí foi embora. Mas a Ah, gente achou muito curioso isso, sabe? Dela ter entendido um pouquinho ali. e que Só que era o que assim, bastava, era o que sim, precisava. sim. E é bacana, porque olha como é que, né, o nosso cérebro é assim. Quando a gente vai entrando em contato com a língua e tal, isso é muito interessante, sabe? O ser humano é fantástico. É fantástico. Tá uma vidinha aqui dentro, Sim, é fantástico. sim. E aí, beleza. Aí passou, aí como a gente tinha que se mudar, porque não dava pra gente ficar lá, porque pro meu marido conseguir trabalho no Japão, ele teria que falar o japonês. Ah, E falar japonês é nossa, muito não é assim, difícil. né? Não Não é. é assim, demanda muito, assim, não sei. Pra gente foi muito difícil, assim, sabe? Mas é porque é um idioma completamente diferente do Sim, nosso, há uma sim, estrutura e uma escrita, quer dizer, é coisa sim, de sim. muito tempo de É. educação. Aham. E aí, então, meu marido começou a procurar emprego, né? Em vários lugares, tal, cogitamos a pensar em voltar para o Brasil. Só que apesar da gente, a gente gosta muito do Brasil, tal, a gente até pensa algum dia voltar, vamos ver o que Deus reserva pra gente, mas a gente ainda não achava que estava na hora de voltar. Perfeito. Porque a Larissa estava muito pequena, a gente queria que ela ficasse mais segura no inglês, E tal, se tivesse mais ou menos a experiência que a irmã da estava tendo. Maria, exatamente. Aí acabou que surgiu a oportunidade da gente mudar para Bristol, na Então, olha só, Inglaterra. minha gente, eles saíram de São José, olhem os mapas de vocês, eles saíram de São José dos Campos, foram para o outro lado, para o Japão. 2 anos e meio no Japão, 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 e apareceu um novo emprego no meio do caminho, Bristol, na Sim, Inglaterra. sim, sim, Portanto, outra vez, um idioma que as crianças já conheciam, mas com outro sotaque dessa vez, sim, sim, e umas exatamente. expressões diferentes, né? Então, vamos ver como é que foi. Aí Sim. pegaram o aviãozinho, pum, era em Sim. Bristol. E aí? Em maio de 2021, estávamos em Bristol. Só Aham, que tem um parênteses, vou voltar um pouquinho, tá porque bom. quando eu estava no Japão e aí sabe, ficamos sabendo que mudaríamos para a Inglaterra, comecei também já a começar a olhar a escola, né, entender como que funcionava, escola, idade que começa, que série que Maria Clara ia entrar. E aí descobri que Maria estava no kindergarten no Japão e a gente mudaria para Bristol, ela entraria praticamente no terceiro ano. Ela Ai, ia pular 2 anos da vida dela de sem nunca escola, ter sido gente. alfabetizada. Ela, assim, não, sem nunca ter sido propriamente alfabetizada, do tipo, Nossa, vamos tadinha. trabalhar fonema, igual eu estou vendo a minha menorzinha hoje sendo alfabetizada. E aí, Maria é muito guerreira, né? Foi pro Ai, Japão, sem saber inglês. E nossa. aí, lá no Japão, então, que eu descobri que ela cair quase, ela ia cair no finalzinho, porque aqui funciona, as crianças entram na escola em setembro e Tá, termina o ano escolar em junho. tá Eu bom. mudei para cá em maio, então Maria entrou na escola, pegou o finalzinho do segundo ano, tipo 5 semanas de segunda série, que não era nada, né? Porque Nada, o final do nada. ano já ninguém quer nada com nada, vocês estão todos cansados. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei muito preocupada. Conversei com as professoras da escola da Maria lá no Japão. Falei, Concordo. gente, vamos tentar acelerar um pouquinho desse processo de alfabetização da Maria, para ela não cair lá de paraquedas e tal. Peguei a ementa do Year 2, né, da segunda sériezinha, o que eles aprenderam para passar lá para a professora do Japão ajudar a Maria. E também eu tentar ajudar a Maria. Só que o meu inglês não é muito bom, assim, então eu não conseguia desembolar também para ajudar muito a Maria Clara. Só um Então, minutinho, Jaqueline. Mais uma vez, pessoal, planejamento. Ela viu para sim, onde ela estava indo, ela já começou a fazer a conexão, que no caso dela era a escola de criança, esse era o uhum, alvo principal. Então, sim, mais uma vez, o planejamento cai como uma luva maravilhosa. sim, Que ajuda muito a uma mudança ser menos zebrática, com sim. menos erro. A minha filha chegou aqui, a Maria, Essa estou aí falando de quem é? É a você. Vem Maria? aqui, vamos conhecer a Maria. Olha, dona Essa é a Maria. Maria, mas você é muito
linda. Não consigo Já ouvir. soube Eu não consigo ouvir. Fala, é que porque eu você, tô no fone, ela não tá ouvindo. que você salvou a mamãe. Ah, ela não está ouvindo. Tá? Aí, então Você então, começou a fazer a conexão da escolinha antiga com a escolinha sim, nova e sim, o currículo. isso. E as professoras do Japão começaram a dar bastante suporte para ela, tal. Ela começou a fazer como se fossem umas aulas particulares dentro da escola para poder ajudá-la quando a gente fosse mudar para cá, para Inglaterra. Então, chegamos aqui em maio de 2021. E aí, aqui a Maria entrou na salinha e tinha uma brasileira na escola, que também foi legal, assim, porque ela ficou toda animada. A menininha veio pra cá. É outra historinha, assim, porque ela veio maiorzinha do português para o inglês, então passou o processo de transição, ela não falava nada de inglês. Ai, Então, mais assim, uma vez, a Maria não era ovelha negra. não, tinha uma outra brasileirinha aqui. Quando a Maria mudou, ela já falava já estava bem Eu no falava inglês, inglês. essa menininha. E aí, mas foi legal, porque as duas, né, eram do mesmo país, né, tinham bastante afinidades. Só que a Maria estava muito segura já no inglês. Então ela chegou, né? Ela chegou, fez amizade com essa criança, mas tipo assim, eu não preciso ficar só com você, eu consigo ter novas amigas também. E aí ela foi e tal, foi conhecendo as criançadinhas. As crianças foram super simpáticas com ela também. Graças a Deus, não tive muitos problemas assim, Ai, tipo, que beleza. você não é daqui e tal, não. Isso Nada aqui ela disso. veio com sotaque mais americano, né? Porque as Imagina, professoras, as professoras sim, as professoras de lá, Isso. do Japão. Então, aí e as pessoas perguntavam, por que você tá falando assim? Porque eu não falo ota, eu falo ora. E aí ela falava, porque eu morei no Japão, mas era legal, porque eles falavam, nossa, Japão, como é que foi? E aí ela contava. Então, assim, ela não teve dificuldade, assim, também sei lá, das crianças, né, não ficarem brincando com ela, não. Tá bem? Graças a Deus, Então, diga pra gente encaixou aqui, bem. diga pra gente uma coisa, Jaqueline. Hoje vocês já estão 2 anos aí em Bristol, é isso? Vai fazer 2 anos. Ano que vem faz 3. Faz 2 anos e então já tá meio. quase, 2 anos e meio. E aí me conte, hoje, se você tiver que pedir para a Maria pegar uma água para você, Uhum. você vai pedir em português ou você vai pedir em inglês? Eu peço português. Em A gente português. fala português. Então, eu sou mais confortável em falar português do que o inglês. Então, tipo assim, isso também acho que ajuda bastante. Porque é fácil pra gente manter o português, porque o português é tranquilo pra mim, eu prefiro e tal. Mas O sai meu marido naturalmente. sai naturalmente. O meu marido também, ele é brasileiro, né? Aham. Então a gente conversa em português. As meninas, a Maria fala bem português, apesar que pessoas dizem que ela tem sotaque, mas eu acho que não, ela não tem. Não- Eu acho que não tem muito, não. é pressão. Intriga da E- oposição. ela fala bem português, só que, o que eu estou percebendo? Ele está tendo uma preferência de falar o inglês. Principalmente com a mais nova, com a Larissa, que hoje tem 5 anos. Interessante. Entre as irmãs, elas Entre brincam as em irmãs, inglês. elas brincam em inglês. Sim, Olha, elas brincam em inglês. E aí, quando eu entro, às vezes, pra brincar junto, aí elas viram. É engraçado, porque é uma chavinha que vira. De repente, elas começam a falar português. E vão falar português, 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 português. E aí eu saio, volto em inglês, olha, tem uma inglês, chavinha inglês, aqui. inglês. Liga português, liga para inglês. Olha, Sim, que sim. fantástico. E aí, a mais nova, ela tá no processo de aprendizado, né? Ela tem 5 anos. Então, ela tá em aprendido inglês e português. Então, ela mistura. Uma Ela mesma fala numa frase, mesma ela frase, fala ela as duas. mistura. Sim. E conjugar algumas coisas também é até engraçadinho. Igual um dia ela queria falar de uma cesta. Aí ela falou assim, e em cesta em inglês é basket, né? Aham. Ela falou assim, ô mamãe, pega aquela basqueta. Linda! Então a gente tem Linda! umas perolinhas que eu tenho que até Assim, anotar para eu contar para elas quando elas crescerem, assim. escreve, arruma um Sim, livrinho, alguma coisa. sim. Genial, Sim, genial. mas assim, essa questão da gente manter o português e tentar, né, com que elas desenvolvam e cresçam em 2 línguas, eu acho que é um pouco desafiador, no sentido do que eu percebo. A Maria, ela acaba tendo menos vocabulário do que as crianças da sala dela, porque a cabecinha dela, ela tem bastante coisas de português também e tem o inglês ali, só que ela não é imersa 100% no inglês. Então tem coisa, por exemplo, vai escrever uma história na escola. Ela não tem ela tem repertório, mas ela talvez, se a gente ficasse falando 100% inglês, ela teria um repertório melhor, entendeu? Interessante. Então eu acho que, tipo assim, é uma decisão que eu acho que a família precisa de tomar, porque você vai ter ganhos e perdas. Exatamente, é uma eterna Entendeu? balança. É uma eterna balança. Só que, o que eu converso com meu marido? Na nossa concepção, a gente prefere manter assim,
porque mais na frente vai fazer diferença para ela. Porque essa questão do vocabulário, talvez ela não tenha tanto repertório agora, mas ela vai crescer à medida que for crescendo também, ela vai lendo mais, né? A gente fornece muitos livros Isso. em inglês para ela lê muito inglês. Para isso não. E também, assim, a gente balança com o português, porque como a gente não sabe se a gente vai voltar para o Brasil, o que vai ser da gente, independente disso também, todos os nossos familiares são do Brasil, a gente quer que ela Para continue com o conversar com português. a vovó Sim, e Dinda é sim. português, E né? assim, e ter repertório para ter conversas. Ah, mas sabe conversar sobre as coisas, opinião, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então, assim, a gente prefere manter isso, mesmo sabendo que, por exemplo, no English, lá na questão inglês, ela vai ficar Um pouquinho para para trás, baixo, ponto. para Não trás ali, precisa sabe? ser perfeita, nota 10 em tudo, Sim, perfeito. sim, Como disse você um pouquinho antes, é toda a questão do equilíbrio. A família do sim, Brasil, a família dos dois lados, sim. ela é uma criança brasileira, quer dizer, é bom que aqui Sim, atrás esteja sempre o português, porque sim, ela tem um emprego no Brasil e, sim, pronto, 2 meses sim, ela já está situada. sim, E sim. Eu acho, por exemplo, né, por exemplo, se ela quiser aprender depois um espanhol ou um italiano, a base isso nossa é é perfeito, boa para ajudar ela a aprender essas outras línguas. não tenha Então, dúvida. assim, eu acho que a gente está fazendo, mas para nós a gente está escolhendo o melhor, né, para elas. Isso, e no meu ponto de vista também, exatamente, está bem equilibradinho. Bárbaro. Sim, E elas estão, a Larissa, que é a mais nova, também está conseguindo um sim. pouquinho do Tá, ela português. do inglês. Ai, Ela é bonito. mais novinha, né? Ela tá no processo de alfabetização. É até interessante e o desafiador, porque, né, o inglês não é a minha primeira língua, nem do meu marido, então tem algumas questões de fonema, assim, que a gente não consegue pronunciar da forma que precisa, e aí vem lá no caderninho dela que ela não pronunciou direitinho palavra tal. E no meu ouvido, ela tá Ela está falando certo. perfeita, está igual a rainha. E aí, Aliás, odeio. só que no fundo ela tá precisando de melhorar algum jeito da boquinha lá, tem que abrir de outra forma, porque não Ah, está check como Brit, não sei. que bonitinho, bonitinho. Beleza. Mas assim, mas a escola leva tudo bem tranquilo, eles sabem que elas falam português em casa. Então, assim, eles também não pressionam elas demais, sabe? É tudo muito leve, muito tranquilo. Essa Isso é questão, por bom. exemplo, da Maria, né? Do vocabulário dela ser um pouquinho aquém. Mas, assim, eles falam, Jaque, mas ela é bilíngue. Então, assim, tá tudo certo. A gente não olha a Maria como uma criança, assim, que tá com um pouquinho para Inglesa trás. normal. Não, a Não. gente olha a Maria como a Maria, né? Com o seu desenvolvimento, com as particularidades dela. E tá tudo certo. E ela é uma É criança um saudável, que pacote brinca, chamado exato. Maria, né? Isso, é o desenvolvimento É uma integral aluna do dela. idioma inglês. Não, Sim, sim, um sim, sim, pacote. sim. Ah, que Então isso é muito legal. positivo também, sabe? E Muito aí, bom. outra coisa sobre a língua, né? A Larissa, então, ela tá aprendendo as duas, o português e o inglês, às vezes, juntos. E aí, ela, sabe, muitas crianças, elas têm dificuldade de pronunciar o rá, né? Por exemplo, aí fala igual cebolinha, pala, né? Perfeito. Cebolinha em ação. Cebolinha, E aí, ela, acho que até se a gente só estivesse no Brasil, ela é uma criança que tem dificuldade de falar o rá. Tá bom, E porque. aqui, no inglês, não existe o rá, né? Não existe esse fonema. Aham. O R, ou ele vira de O, do tipo water, ou ele vira o do O Lyra, do interiorzão né? Do de São interior. Paulo, né? E aí, menina, mas agora. Aí agora a gente foi pro Brasil é, em julho, agosto. Aham. E aí lá ela começou a ouvir muito rá, e aí ela adquiriu esse rá. Agora ela fala. Criança é fascinante, nossa. Só Criança que. forma com Não, velocidade. e o engraçado é que a gente ficou, tipo, mais ou menos um mês no Brasil. Em um mês ela não falava o rá e ela aprendeu. Só que ela está confusa agora. Quando é que ela usa o r ou Filha. ela tá. Aí, então, as palavras, às vezes ela vai falar, por exemplo, Barbie. Ela fala Barbie! Linda! Super interior. Eu falo, mas Larissa do céu, calma, vem aqui, deixa eu te explicar. Então é difícil às vezes. Tadinha! Ai, que Como que. fofa! Então tem esses desafios também, sabe? Porque se a gente Também. focasse só numa língua, pronto, isso aí nem ia aparecer como desafio. Bem, Mas bem. Mas a são gente tem que. desafios completamente normais. Que dava pra lidar, que dá pra lidar e tal, Exatamente, e sim. que dá para lidar e que dá para passar. Muito Sim. obrigada, querida, fascinante. Nini, então, meu pessoal, vocês que estão aqui assistindo a gente, vocês viram que fomos aqui do A para o Z, assim, do Brasil para o Japão e para Bristol, na Inglaterra. Então, não tem uma receita, tem você fazer, estabelecer uma regrinha que seja útil para suas crianças, para sua família e para a sua realidade. Vai voltar para o Brasil? Não vai? Vou voltar, mas só daqui a 10 anos? Não sei se vou voltar. Então, a gente também não sabe o dia de amanhã, né? Então, vamos facilitando. O negócio é facilitar a sua vida, né? E facilitar a vida de todo mundo que mora. E olhar para os desafios com leveza. Não trazer tensão. Por exemplo, Barbie. A Jaqueline
Menina, não é assim, não tá assim, isso não é no Rio, então fala de pé. Não. Querida, não é assim, aqui não precisa falar. Ou seja, lidar com leveza na hora que esses obstáculos aparecem. Sim. Jade, querida, brigadíssima. Very legal, amei as histórias. E Maria, que nós conhecemos, é muito fofa, gracinha. Obrigada. Obrigada Obrigada a por vocês. estar Uma aqui, beijota. pelo convite. E quem sabe um dia a gente se encontra outra vez para você contar essa adaptação Do da Japão. Sim, tá sim, sim. bom? Muita história. Muitas, muitas. Ai, que delícia. Estou à Histórias da disposição. vida. Vamos nos falando. Combinado, querida. Um Obrigadíssima beijo. mesmo. E vocês, pessoal, se souberem de alguém que está aí nesse teretetê de idioma com criança, sem criança, manda para a pessoa. E se você adorou a história, que eu acho que você vai adorar, dá um likezinho aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.